Fala galera, seja bem-vindo mais uma vez ao canal. Hoje nós vamos ver o que a mídia fala sobre a volta do time titular do Flamengo. Eu vou deixar os links na descrição do canal do Neto, Maurício Prado, Sport TV, Grupo Globo, né? Todos que falaram aí vai estar todo mundo no link na descrição, beleza? Vamos acompanhar que eles não têm o que reclamar. Pelo contrário, até tentam achar alguma rusga, alguma coisa que não deu certo, mas não tem como. O time de Felipe Luiz voltou uma máquina. Pessoal, quero que peço a ajuda de vocês, continuar se inscrevendo, dando aquele like, compartilhando. Ative o sininho para receber notificações nos próximos vídeos, valeu? Bora pro vídeo, valeu! Lá em Brasília, à tarde, o Flamengo venceu o Volta Redonda por 2-0. Foi a estreia do time do Felipe Luiz, do time principal do Flamengo, no Campeonato Carioca. E, sinceramente, dentro do esperado. A equipe ainda está no início de uma pré-temporada, são aproximadamente 2 semanas de treinamento, mas mostrou a que veio. A gente está vendo neste início de 2025, já deu para perceber isso contra o São Paulo, e hoje contra o Volta Redonda, uma sequência de trabalho do time do Felipe Luiz do ano passado, time que foi campeão da Copa do Brasil e terminou muito bem a temporada. Ajustes estão sendo feitos, ele agora tem mais tempo para implementar as suas ideias, os jogadores de assimilar aquilo que ele quer, e essa sequência, essa continuidade será muito importante. Danilo está chegando em breve, Juninho estreou hoje, teve uma participação discreta no segundo tempo, mas se movimentou bem, hein? Se movimentou bem, procurou se entender ali com os companheiros e ajudar a equipe. É um jogador que o Felipe Luiz aposta muito e que pode dar certo no Flamengo. A minha impressão, minha gente, é que, de fato, o Flamengo começa a mostrar que terá uma equipe muito forte, muito bem competitiva neste ano de 2025. Está sendo muito interessante acompanhar esse início de carreira do Felipe Luiz como treinador e também o time que ele está montando no Flamengo. Está sendo bem legal de assistir. Concorda comigo? Acho que o Malvadão vai dar trabalho nessa temporada, hein? Deixa aí o seu comentário, deixa o seu like, se inscreva no canal e estamos juntos. Ô Dorival Júnior, sabe que você não percebeu que o Wesley hoje é o melhor lateral direito que nós temos do futebol brasileiro e lá fora também? O Wesley do Flamengo? O Aston Villa está oferecendo 100 milhões para ele. Sabe que vocês vão convocar ele só depois que ele for vendido? Quem é Aston Villa perto do Flamengo? Pô, Wesley hoje é o melhor lateral direito do país. E não tem um lateral direito do brasileiro que joga fora do Brasil que seja melhor que esse menino. Ele é um baita lateral direito. É um absurdo esse menino não ser o titular da seleção brasileira. O Wesley é o melhor lateral direito do país. E não tem nenhum lateral direito brasileiro que jogue fora do Brasil que seja melhor que ele. 2-0 do Flamengo em cima do Volta Redonda, estreia dessa equipe titular no Campeonato Carioca. A gente viu um pouquinho, desse time na FC Series, ali naquele amistoso contra o São Paulo, mas tinha algumas mudanças, tinha o Matheus Gonçalves ganhando alguns minutos, porque as informações que ele tinha ido muito bem nos treinamentos. Hoje a gente já viu o Plata ainda no lugar do Arrascaeta, que só entra no segundo tempo, a estreia do Juninho, enfim. Um Flamengo que começa, como acho que um pouco o Moreno e o Alex já trouxeram, começa a mostrar as características do Felipe Luiz da última temporada, com o que tem para esse início de temporada, porque no próximo domingo, daqui a uma semana, já tem uma final pela frente, já tem uma Supercopa num clássico contra o Botafogo. Então é um desafio já de início de temporada. Bem-vindos, Ramon, Felipe, boa noite para vocês. Felipe, é um pouco isso, É um Flamengo que está começando a temporada, mas já observando à frente um confronto decisivo, tendo talvez essa diferença nesse início de trabalho para 2025, Boa noite, Camila. Boa noite, Pedro. Boa noite, Alex. Realmente, a gente fora de campo tem um entrosamento também. Agora a gente joga pádel, tá? Agora joga pádel agora. Estamos num outro esporte aí. Por isso que vocês já estão escalados aqui também pela... Não, mas realmente, o Flamengo hoje me chamou muito a atenção a organização do Flamengo hoje. O Flamengo
taticamente, ele conseguiu anular totalmente o Volta Redonda, que é uma equipe muito bem organizada pelo Rogério, né? Uma equipe que também tem muita confiança, né? E é por isso que tem 9 pontos. Dentro desses 9 pontos, são 2 jogos contra Fluminense e Botafogo. Então, o Volta Redonda também tem suas qualidades. E o Flamengo induziu o tempo inteiro o Volta Redonda a errar. No pós-perda, o Flamengo induziu o tempo inteiro a ter a bola. O Flamengo sempre saía com o Léo Ortiz e com o Léo Pereira, que são jogadores de extrema qualidade, atraía para o Volta Redonda sair e eles conseguirem achar o passe por dentro. E aí o Flamengo com os seus meias, com o Gerson, com jogadores com muita qualidade ali na parte da frente do seu ataque, Michael movimentando muito também, o Plata jogou muito bem o jogo, fez um golaço. O Flamengo tem muito repertório, e a gente falou muito disso na transmissão também, né, Ramon? E o Flamengo me chama muita atenção como taticamente está muito organizado. O Flamengo vai, final de pré-temporada, já tem uma final agora, né, uma Supercopa aí para disputar dia 2 de fevereiro, mas o Flamengo chega forte para essa temporada, muito organizado. O Flamengo muito organizado, me chamou muita atenção isso. Só teve o Juninho de contratação nessa janela, Ramon, mas a gente lembra que a janela do meio da temporada foi uma janela muito recheada, porque o Flamengo teve lesões, um momento ruim de temporada também, então acabou gastando mais no ano passado e agora um pouco mais cauteloso, mais pontual no mercado. Ainda pode trazer o Danilo, né, para ser mais um zagueiro depois da saída do Fabrício Bruno. As informações lá dos repórteres do GE. Globo é que está muito adiantado, ele já tem acordo com o Flamengo, vai conseguir rescisão com a Juventus para jogar também no rubro-negro, mas acho que é um pouco essa sensação talvez para o torcedor, que é um time que já começa pronto essa temporada, apesar de a gente estar no início de trabalho, com a questão física, pós-férias, mas dá a sensação que esse time do Filipe Luís já está muito mais arrumadinho para começar essa temporada do que foram os últimos inícios de ano, talvez, para o rubro-negro. Oi, Camila, Morena, Alex, boa noite, todos que estão com a gente, boa noite, meus amigos. Sim, pronto demais, assim, ideia de jogo muito fixada, gostei muito desse jogo por dentro que o Flamengo insistiu hoje. Eu acho que foi treinado isso, o Felipe até comentava comigo que ele viu o vídeo de treinamento do Flamengo, que o Filipe Luís ensina, ele estimula esse movimento do terceiro homem que o Alex citou, né? De ter o apoio frontal, de ter o pivô, o outro homem ultrapassar para poder dar essa opção para receber na frente, ou para o segundo homem conseguir girar e servir os companheiros que estão na frente, né? Muito interessante esses movimentos. O Volta Redonda que defendia no 4-1-4-1, então ficou muito espaço entre essas linhas ali, né? O número 5, Barra, não conseguia acompanhar. E o jogador do Flamengo fazia esse movimento na hora certa. O gol, o Michael, ele está posicionado na última linha. Quando o Pulgar demonstra a intenção de passe do jogo por dentro, ele desgarra dessa linha no momento exato, consegue receber um belíssimo passe do Pulgar, que jogou muito bem hoje, né? E aí ele consegue achar o Plata, né? No movimento de treino. Se essa bola chega no segundo homem, o terceiro tem que movimentar. E assim sai o primeiro gol do Flamengo. Flamengo com muita intensidade, muito volume, confortável até demais. No segundo tempo, o Volta Redonda baixou muito as suas linhas e o Flamengo ficou assim, eu até brinquei, né? Se o Flamengo continuasse jogando dessa maneira, sem ser pressionado, ia tocar a bola até sábado que vem contra o Botafogo. Até domingo que vem contra o Botafogo. Não conseguia, o Volta Redonda não conseguia pressionar. E é óbvio, né? Primeiro jogo de temporada, mas a ideia de jogo muito fixada. E eu vou terminar essa minha fala aqui agora, pegando o gancho do Alex. Léo Pereira e Léo Ortiz jogaram muita bola hoje. Foram armadores, não foram zagueiros. Foram os jogadores que mais acertaram passes na partida, que mais pegaram na bola. Eles iniciavam muito bem essa jogada junto com o Pulgar. Pulgar conseguindo ter uma leitura de pressão na saída de bola muito forte, né? Entendendo muito bem onde essa bola cairia. Jogou muito bem o Pulgar. O Flamengo teve a bola muito no campo ofensivo. Começa muito pronto, começa muito bem o Flamengo em 2025. E aí, claro que vai ter sempre alguém que vai falar assim, mas a gente tá falando de Campeonato Carioca, do Volta Redonda. Não, assim, é a obrigação do Flamengo mesmo. Isso Sim. Eu concordo. Mas acho que, assim, para análise que a gente quer fazer naturalmente uma comparação com o final de semana que vem, porque a gente está falando de uma decisão que está aí às portas, né, às vésperas, para esse rubro-negro. Então, tem sempre alguém que vai falar, mas é Campeonato Carioca, é o Volta Redonda, o Botafogo vai ser diferente, porque é uma outra equipe que ataca muito mais, tem outras capacidades ofensivas, vai desafiar talvez mais o setor defensivo do Flamengo. Mas essa organização que vocês estão chamando a atenção, eu acho que é o que passa uma segurança maior para esse confronto do momento que vive o time, mesmo a gente falando de um início de temporada, mas vindo ainda da última, porque, por exemplo, hoje o Arrascaeta ainda começou no banco de reservas, o Luiz Araújo não foi opção, ainda tem mais peças, é um elenco muito numeroso de opções para o Filipe Luís também, né? O elenco do Flamengo é brincadeira, né? O que tem de
jogador, de qualidade técnica, assim, a questão é você conseguir encaixar um conjunto, um coletivo. E o que deixa talvez o torcedor do Flamengo mais animado é justamente logo no primeiro jogo da temporada você vê que coletivamente ali já tem uma cara, já tem um esboço de time. É óbvio que facilita o fato de ser praticamente a mesma estrutura do time do ano passado, com o mesmo treinador. Então isso, de certa forma, já faz com que o Flamengo salte na frente de várias outras equipes. O caso que o Alex citou aqui do Cruzeiro com o Fernando Diniz. É um trabalho que vem do ano passado, mas com um time absolutamente reformulado. Então você, obviamente, vai levar mais tempo para você conseguir ter esse tipo de organização que a gente fez no Flamengo. Agora, você tem um treinador que desponta aí com um potencial de ser um dos melhores do país. Você tem um elenco que se não é o melhor, na minha opinião, é o melhor elenco da América do Sul. Você tem jogadores de muita qualidade técnica, você tem um time que está acostumado a disputar títulos. Então, nada disso, não tem nenhum argumento hoje que nos faça duvidar de que o Flamengo vai entrar na temporada mais uma vez muito forte para brigar pelos títulos. Gente, o Arrascaeta é um monstro. O que esse cara jogou de bola no segundo tempo da vitória do Flamengo sobre o Volta Redonda por 2-0 foi simplesmente fenomenal. A Arrascaeta acabou com o jogo, colocou os companheiros, deixou o Juninho na cara do gol, deixou Varela na cara do gol de calcanhar. Que atuação do novo camisa 10 da Gávea. Aliás, uma atuação muito segura do Flamengo nessa vitória por 2-0 sobre o Volta Redonda. Deu pro gasto. O Flamengo jogou em ritmo de treino, venceu o primeiro tempo por 1-0 o gol do Michael. O segundo tempo, o Plata marcou o gol logo no início e vai garantindo pontos importantes. E a gente tem que falar sobre essa boa vitória do Flamengo sobre o Volta Redonda. Segue perdendo muitos gols. É uma equipe que perde muitos gols. O Flamengo poderia ter facilmente goleado o Volta Redonda neste sábado, jogando no Mané Garrincha, aliás, que não estava lotado mais uma vez, preço alto dos ingressos, hein? Mas a gente fala sobre isso no momento mais oportuno. Mas foi uma vitória muito segura do Flamengo, finalmente jogando com seus titulares, né? Eu não aguentava mais ver aquele time do Flamengo, sub-20, com alguns jogadores mais velhos, né? Como o Pablo, o Thiaguinho, jogadores que pouco acrescentam à equipe do Flamengo, né? Mas foi uma vitória tranquila. Num primeiro tempo em que o Flamengo desperdiçou oportunidades, né? Desperdiçou uma oportunidade com o Bruno Henrique, teve a cobrança de falta do De La Cruz na trave e finalmente o gol no Michael. O Flamengo começou jogando numa escalação que eu não imaginava, né? Eu imaginava o Alcaraz sendo titular, o Alcaraz sequer entrou em campo nessa partida. O Flamengo formou com Rossi, Wesley, Léo Ortiz, Léo Pereira, Alexandre, Pulgar, De La Cruz, Gerson, Michael, Bruno Henrique e Plata. O Flamengo jogou num 4-3-3 num primeiro momento, né? A variação tática do técnico Felipe Luiz é uma coisa impressionante, né? Como ele muda a forma de o Flamengo jogar, muitas vezes dentro da mesma partida, né? Foi uma coisa que me chamou a atenção desta vez. A marcação-pressão tão característica do time do Felipe Luiz não foi muito vista nesse jogo, mas no primeiro tempo, mais no início da partida, fazia muito calor em Brasília, o Michael até falou sobre isso, que os jogadores estão começando a temporada, né, gente? Foi o primeiro jogo oficial do time do Flamengo na temporada, né? Vai ter mais um jogo no meio de semana e depois a grande partida contra o Botafogo no próximo domingo. Mas foi um jogo, assim, que eu vi um Flamengo muito forte, mais uma vez, né? Acho que é um início de temporada bem promissor do time do Flamengo, né? No segundo tempo, depois o Michael fez o gol, abriu o marcador no primeiro tempo. No segundo tempo, o técnico Felipe Luiz fez uma alteração importante. Ele coloca o Arrascaeta, tira o De La Cruz e recua o Gerson, né? Então o Gerson, a gente viu o Gerson jogando em várias funções nessa partida. Tem mais uma sobre a qual a gente vai falar, que é após a entrada do Alan, tá? E mais uma vez, variação tática, né? O Arrascaeta jogando mais à frente, com o Michael pelo lado direito, Bruno Henrique centralizado e Plata pelo lado direito, né? O Michael pelo lado esquerdo, melhor dizendo. E aí, depois entra o Juninho. Houve uma série de alterações, Varela e Ayrton Lucas entrando, os dois laterais, o Juninho jogando centralizado. Cara,
Eu gostei da movimentação do Juninho, um jogador que sabe onde está. Isso é muito importante para um centroavante. Perdeu oportunidades? Perdeu. O Arrascaeta colocou na cara do gol, por exemplo, e ele não soube aproveitar a oportunidade que teve, né? Teve também um cruzamento do Ayrton Lucas, colocou a bola na cabeça dele. Eu acho até que o Fabrício foi quem cabeceou para fora. Era para ter sido escanteio para a equipe do Flamengo. Mas eu gostei, foi ritmo de treino, né? Vale lembrar que é um Flamengo que está começando a sua temporada. É uma espécie de pré-temporada esse início de Campeonato Carioca, inclusive, né? Mas eu vejo a equipe do Flamengo muito bem preparada para esse início de temporada. De fato, me chamou muito a atenção. Me chama a atenção também o fato de o De La Cruz ter saído no intervalo. Claramente, gente, são jogadores que vão ter o melhor condicionamento físico ao término da temporada. Não adianta ter a melhor condição física agora, não é para isso. Afinal de contas, a temporada vai até o dia 21 de dezembro no Campeonato Brasileiro e o Super Mundial será disputado em julho. O Flamengo estará nesse Super Mundial. Vai ganhar ou não? É outra história, gente. Eu não vou me ater a isso, mas precisa chegar bem preparado a essa competição, né? E para isso, até justamente, o Flamengo não pode ter o melhor na condição física dele agora. Precisa esperar um pouco. O torcedor precisa ter uma certa paciência, né? Mas assim, o Volta Redonda virou um adversário direto na briga com o Flamengo por vaga na próxima fase, na semifinal do Campeonato Carioca, né? Acho que ganhar a Taça Guanabara é muito difícil, embora seja factível. O time do Flamengo é melhor do que a concorrência, né? Do que eu já vi nesse Campeonato Carioca, então nem se fala. Acho que o Flamengo vai acabar se classificando, mas é difícil ganhar a Taça Guanabara. Lembrando que o Flamengo tem jogo contra o Maricá ainda, que é o líder da Taça Guanabara. Então pode ganhar, deve ganhar, e aí começar a pensar em classificação e principalmente no título da Taça Guanabara. Começou o Campeonato Carioca para o Flamengo. E começa então a temporada para valer para nós rubro-negros. A tropa de elite chegou e venceu com propriedade. Ah, foi um show de bola, Renato? Não, não foi um show de bola. Primeiro jogo da pré-temporada, da temporada, na verdade, ainda durante a segunda parte da pré-temporada que o Felipe Luiz está fazendo. Então era super normal que esse time não estivesse voando no jogo de hoje. Mas foi uma atuação bem consistente. Foi uma atuação que praticamente não deu chances ao Volta Redonda. Vocês podem dizer, mas era o Volta Redonda. Gente, o Volta Redonda ganhou do Fluminense e do Botafogo. Mas jogaram com times reservas, mas ganhou. O Volta Redonda é o segundo colocado na tabela. O Volta Redonda é um daqueles times que tem condições, de repente, de roubar uma vaga de um dos grandes. Dificilmente os 4 grandes vão conseguir se classificar, porque Maricá e Volta Redonda já estão com uma pontuação que os 4 grandes, para tirar os 2 e ficarem só os grandes, eles vão precisar ganhar praticamente tudo, e eu não acredito que isso aconteça. Então o Flamengo dorme hoje em terceiro lugar, mas se eu tivesse que apostar, estamos na quinta rodada, a quinta rodada que vai ter todos os jogos amanhã, né? Só o Flamengo jogou hoje, mas eu diria que Maricá, Fluminense, Vasco e Flamengo são os times que têm mais possibilidades de disputar essas semifinais. Curioso que o Botafogo, campeão da Libertadores do Brasileiro do ano passado, tem tudo para mais uma vez não se classificar. Já vai ser o terceiro ano consecutivo que o Botafogo, desde o Luiz Castro, que o Botafogo não se classifica para as semifinais e para a final do Campeonato Carioca. Rapaziada, algum deles, né, elogiando, quer dizer, todos elogiando o Flamengo, realmente voltou num nível altíssimo, ao nível onde o torcedor esperava do trabalho do Felipe Luiz na pré-temporada. Então eu não, tenho certeza que o trabalho está sendo e vai ser muito bem feito, e o Campeonato Carioca vai ser um degrau para que esse time se evolua e se entrose mais. Vamos ver o que o João Guilherme fala a respeito da possível contratação do Danilo, né? Danilo tá próximo de chegar ao Flamengo, e ele dá uma pincelada aí, ele fala a respeito. Que a informação que foi trazida pelo Caê Mota, repórter do GE, é que já está tudo certo entre Danilo e Flamengo.
falta a assinatura do contrato, mas as partes já estão alinhadas. E por que isso aconteceu? O Danilo tinha uma proposta do Napoli, ele não vai ficar na Juventus. A Juventus decidiu não manter o Danilo após o contrato dele que termina no meio do ano. E aí o Danilo tinha uma proposta do Napoli, que é um rival da Juventus lá no futebol italiano. E, inclusive, né, você está vendo aí o Danilo, que há muito tempo vem jogando como zagueiro na Juventus, é zagueiro na Juventus e tem se destacado muito no futebol italiano. Então, como eu dizia, o Danilo chegou a um acordo com o Flamengo e isso fez com que a Juventus, até mesmo dando um prêmio ao Danilo por tudo que ele fez pela equipe do norte da Itália, né? A equipe da Juventus, decidiu o seguinte: vai liberar o Danilo sem custos, não vai exigir nada. E por quê? Porque ele escolheu vir para um time do futebol brasileiro. Ele não vai jogar num rival da Juventus na Itália, que é o Napoli. Então, por agradecimento ao Danilo, por todos os serviços prestados, o que fez a equipe da Juventus? Facilitou a saída. Ele deve assinar o contrato, a rescisão de contrato na próxima semana. Provavelmente na próxima segunda-feira o Danilo assina a rescisão de contrato com a Juventus e já é esperado semana que vem no Brasil para assinar o contrato com o Flamengo. Todos os detalhes já estão acertados. Danilo e Flamengo estão alinhados. Tá tudo certo. Só falta realmente assinar o documento. Tempo de contrato, salário. O Alexandre teve um papel muito importante nisso aí, além do Felipe Luiz, né, que é um companheiro do Danilo de muito tempo de seleção brasileira, e eles também tiveram uma convivência muito grande em Madrid, quando o Felipe era jogador do Atlético de Madrid e o Danilo era jogador do Real Madrid. Eram adversários, mas tinham uma amizade, uma convivência muito boa, e agora eles vão trabalhar juntos. E o Felipe explicou para o Danilo o que ele pensa para o Danilo na equipe. O Danilo chega para ser titular do Flamengo. Ele vai ser titular do Flamengo. Vai jogar ao lado do Léo Ortiz. Ele será zagueiro. Ele não será lateral. A torcida do Flamengo que está aí preocupada. Porra, Danilo, lateral. O Wesley daqui a pouco vai ser vendido. Ele não dá mais como lateral. Ele não está jogando nada na seleção. Há muito tempo ele não é lateral. Ele é zagueiro. E ele vem para o Flamengo para jogar de zagueiro. E em breve, ó, você vai ver essa imagem aí. Muitas vezes. Ele vai assinar um contrato com o Flamengo de 2 anos. Outro ponto também que pesou muito. O Danilo é Flamengo, né? O Danilo, ele desde criança lá em Minas Gerais, ele torcia para o Flamengo. E o fato de poder, depois de estar 13 anos na Europa, voltar para o Brasil e jogar no time do coração dele, que é uma história bem parecida com a do Felipe Luiz, e ter a chance de disputar o Super Mundial de Clubes pelo Flamengo e a chance de disputar a Libertadores da América pelo Flamengo e ganhar a Libertadores, tudo isso fez com que o Danilo ficasse muito animado. Então, eu tenho a impressão, minha gente, o Flamengo perdeu o Fabrício Bruno, que eu considero um bom zagueiro. Teve uma boa passagem pelo Flamengo. Teve grandes jogos, momentos importantes, títulos conquistados. Ele pediu para sair do Flamengo porque ele não seria titular com o Felipe Luiz, mas a chegada do Danilo é uma substituição que aumenta o nível da defesa do Flamengo. Porque o Danilo é um jogador melhor do que o Fabrício Bruno, que eu repito, na minha opinião, é um ótimo zagueiro, é um dos melhores da América. Mas o Danilo, ele é de um nível superior. Danilo é um cara que depois que saiu do Brasil, do Santos, foi revelado pela América Mineiro, ele jogou no Porto, no Real Madrid, no Manchester City e na Juventus mesmo. O currículo do cara fala por si só. E desculpe ser repetitivo, mas é importante frisar, ele nos últimos anos tem atuado como zagueiro na Juventus. É exatamente para onde ele vem. E ele vai ocupar uma faixa que o Flamengo perdeu o Fabrício Bruno e o Davi Luiz. Davi Luiz foi para o Fortaleza. Davi Luiz tem 37 para 38 anos. O Danilo tem 33 anos. O Danilo é quase 5 anos mais novo do que
o Davi Luiz. O Danilo, ele é mais velho do que o Fabrício Bruno. O Fabrício Bruno tem 29 anos, é 4 anos mais velho. Porém, é um jogador de uma qualidade bem superior e, na minha opinião, o Flamengo fica melhor. Agora resta saber o seguinte: Léo Pereira vai rodar? Vai jogar com 2 zagueiros? Vai jogar com 3 zagueiros? O Felipe gosta dessas situações. O Danilo chega para ser titular do Flamengo. E o companheiro de zaga dele é o Léo Ortiz. Essa será a defesa do Flamengo. Quero saber a opinião da galera. E aí? Galera tá animada? Curtiu a contratação do Danilo? Acha que será uma boa? Ele está alinhado com o Flamengo, ele vem dentro da realidade financeira do Flamengo. Vale lembrar que o Flamengo não conta mais com Gabigol, Fabrício Bruno e Davi Luiz. Isso aí trouxe uma economia na folha do Flamengo em torno de 5 milhões de reais por mês de salário.